começar o nosso bate-papo de hoje. Hoje é uma livezinha rápida, perguntas e respostas. Eu abri uma caixinha no Insta antes de ontem e também tenho recebido várias perguntas no privado. Vou responder aqui as que eu consegui no tempo que tem. Mariana está chegando daqui a pouco, cheguei mais cedo em casa hoje. Aproveitar para responder vocês aqui. Boa noite, boa tarde, Nagi, Ruth, Amanda. Gente, live de perguntas e respostas, perguntas sobre filhos entre 1 e 8 anos de idade. Você pode deixar sua pergunta aqui no comentário. Vou começar respondendo as perguntas da caixinha que eu abri aqui. Tá joia? Deixa eu ver as perguntas que me mandaram. Fabrício, Geise e a turma toda aí. Ó, André, tenho um filho de 4... Não, eu tenho 4 filhos. Um de 2 anos que é muito agitado e estressado. Como eu lido com isso? Cara, criança... Vamos lá, são 4 filhos. Um dos 4 tem 2 anos e ele é muito agitado e estressado. Quanto ao estresse, Rivona Alda. Quanto ao estresse, cara, vê quais são, na rotina de vocês, os elementos estressores. Como assim? Cara, o que é que bota estresse? E o que é que tira estresse? Então, o que é que bota estresse? Que é clássico, telas bota estresse, ficar muito tempo parado, cara, causa estresse. Um ambiente de estresse causa estresse. Então, se o pai está estressado, se a mãe está estressada, causa estresse. Barulho, estresse. Dormir pouco, estresse. Sabe, tudo que coloca estresse, presta atenção. E o que tira estresse? Dormir bem tira estresse, brincar, se sentir aceito, amado, útil, cara, não ficar na telas. Tudo que tira estresse. Se ele vem com estresse, você acolher. Então, por exemplo, imagina a criança lá fazendo birra no chão, a criança claramente está num momento estressada, aí vem o pai e coloca mais estresse. Vem o pai falando alto, vem o pai reclamando, vem o pai brigando. Aí o garoto já está estressado e precisa agora lidar com o pai estressado. Não, cara, você tem que subtrair estresse. Então, cara, eu não sei qual que é o seu contexto. Você só falou aqui, tenho 4 filhos, tem um que é muito estressado. Pensa se a rotina de vocês é estressada. Vai ter criança que é mais agitada mesmo, vai ter criança que... Gente, né? Vai ter pessoa, ser humano, que é mais tranquilo, vai ter ser humano que é mais de boa, vai ter mais agitado, né? Mas para a rotina de vocês, pensa. Falta de rotina causa estresse. Rotina traz previsibilidade. Então, se os dias de vocês são repetidos, se todo dia ele vai dormir mais ou menos na mesma hora, existe previsibilidade. Isso tira estresse. Dormir, comer na mesma hora, sabe? Então, pensa o que é que você está... Desses elementos que eu falei, de mais algumas coisas que naturalmente vão vir à sua mente, o que é que você pode retirar estresse aí? Tá já? É importante você ter um ambiente equilibrado para formar filhos emocionalmente saudáveis, cara. Às vezes os filhos são frutos de ambientes estressantes, aí vai ser frágil emocionalmente. E aí vai ser mais difícil para ele conseguir, ele que já é agitado, conseguir conter os impulsos, conseguir se segurar, vai ser ainda mais difícil. Tá bom? Filho de 6 anos, a Daia Cristina. Filho de 6 anos, está dormindo, agora está dormindo sozinho no quarto. Acorda muito, demais mesmo à noite. Muito demais mesmo. Alguma dica? Vê só, Cristina, dica por dica eu tenho várias, né? Dica por dica. Mas, pô, seu filho agora está dormindo. É pouca informação. Se eu estivesse com você pessoalmente, ou se a gente estivesse interagindo no vídeo, eu poderia entender melhor, para conseguir te ajudar melhor. Mas como você pediu uma dica, eu vou te dar algumas dicas. Pensa o que está atrapalhando ele de ficar dormindo. Ele já está dormindo no quarto. E aí, muitas vezes, é aprender a voltar a dormir. Porque acorda, ele já está dormindo lá no quarto dele. Aí dá 1h da manhã, ele acorda. Às vezes, ele precisa aprender a voltar a dormir. Muitas vezes. Só que para aprender a voltar a dormir, cara, pode ser que o escuro atrapalhe. Não por causa do escuro, por causa do medo do escuro. Pode ser que... Aí você não é aprender a voltar a dormir, é aprender a lidar com o escuro. Pode ser que a ansiedade atrapalhe. Não porque uma criança dessa idade é para ser ansiosa, mas porque ela tem um ambiente ansioso. Assiste muita tela, muito isso, muito aquilo, muito presente, muitas opções, muitos brinquedos, muito tudo. Cara,
fica ansioso. Os pais ansiosos. Então você tem que pensar muito o que você tem que resolver para limpar o caminho para ele voltar a dormir. Porque voltar a dormir é o quê? Cara, acordou, água, a garrafinha. Xixi, banheiro. No mais, é ficar quietinho, sente a batida do coração, respira. Se você ficar aqui, ó, velho, de olho fechado aqui, ó. Sentindo a batida do coração. Pô, rapidinho você dorme. Eu, quando não estou conseguindo dormir, eu faço isso. Eu ensino os meus filhos também, eles fazem isso. Só que é muito mais sobre os empecilhos, tá? Então pensa o que está atrapalhando seu filho, cara. Tem uma conversa com ele, diz como vai ser. E pensa que é muito mais a sua postura de ajudar do que de cobrar um filho pronto. Como assim? Pô, ele está agora dormindo no quarto dele. 6 anos. Eu estou entendendo que durante os 6 anos ele dormiu no seu quarto, com você. Então 100% da vida dele foi dormindo com você. É uma parada nova para ele. É algo que ele não viveu. Então você está aqui para ajudar ele, tá bom? Pensa nessas coisas, cara. Às vezes é muito mais outro problema. Ó, tô lembrando aqui do Vitalino. Vitalino, aluno do Educando. Ele é médico. E aí chegou um garoto lá que ele estava fazendo xixi na cama. 9 anos de idade, vai ver. A mãe levou, queria um encaminhamento para o psicólogo. 9 anos de idade, o garoto fazendo xixi na cama. E aí ele foi conversando com o garoto, tal. Resultado, não é que o garoto não tinha controle sobre o xixi. Não é que o garoto não acordava. Não é que o garoto dormia e acordou com o xixi. Não, cara, ele acordava de madrugada. Ele segurava o xixi. Ele tinha domínio sobre essa parada. Sabe qual que era o problema? Que ele tinha medo do padrasto. Porque tiveram situações que ele acordou de madrugada e o padrasto brigou, reclamou, bateu, porque ele fez barulho, não acordou, foi no banheiro, fez barulho, acordou o padrasto foi pra cima do moleque. Era melhor fazer xixi na cama do que apanhar do padrasto no meio da madrugada. Por que eu estou te dando esse exemplo? Para você entender que às vezes não é tão óbvio assim. E o Vitalino conseguiu identificar e tal. Mas não é tão óbvio assim. Então seu filho está acordando várias vezes mesmo demais, do jeito que você falou aqui, muito mesmo demais. Pô, o que está por trás disso? Tá? Às vezes é medo da morte. Nessa idade é um medo clássico. Às vezes é medo de ser abandonado pelos pais. E eu posso ficar aqui, cara, alucinando um monte de motivos pelo qual seu filho está acordando. Você tem que ver com seu filho. Se a gente tivesse pessoalmente, eu conseguiria ter o seu retorno, eu respondia, e você falava, não, André, eu acho que é isso, 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 aí eu te direcionava melhor. Mas pensa nisso que eu te falei e conversa com seu filho, tá bom? Deixa eu ver aqui. Outra perguntinha. Turma, live de perguntas e respostas. Pode ir mandando sua pergunta aí, tá joia? Boa noite, o Daniel mandou aqui. Meu filho tem 4 anos, está agressivo comigo e com a mãe. Não temos ideia de onde vem. Cara, se você não tem ideia de onde vem, imagina eu. E, agressivo com você e com a mãe, pode ser várias coisas. Vou te falar o ambiente que ele vive é um ambiente saudável? Ou o ambiente que ele vive é um ambiente agressivo? E às vezes a gente é agressivo no jeito de falar. E ele há 4 anos ele expressa isso no bater. Às vezes não, pô, André, aqui é um ambiente saudável, pô, eu e minha mulher somos casados de verdade, né? A gente não tem só um contrato social. Hoje em dia parece que as pessoas estão casando uma contra o outro. Você casou contra quem? Aí vive uma guerra em casa, a criança veio e reproduz. Não, André, aqui é um ambiente saudável, pô, a gente equilibrado, tem as diferenças, a gente resolve sem ser na frente das crianças. Cara, é tudo em paz aqui. Beleza, então da onde está vindo essa agressividade? Está vindo da frustração dele? Talvez ele não esteja sabendo lidar com o não, está manifestando dessa forma. Está vindo porque ele está com a rotina, está sem rotina, está sem previsibilidade nenhuma do que vai acontecer. Então, estou te falando casos clássicos, tá? Quando o seu filho tentar bater em você, você não vai deixar, né, velho? Ele tem 4 anos, pô. Então segura. E aí vai ter vezes que você vai falar firme, não faça isso, assim não. Não admito.
Vai ter vezes que você vai dizer, não, filho, não, é carinho, aqui em casa é beijinho, abraço. Aí você abraça ele forte e tal. Você não deixa, pô. Seu filho tem 4 anos, você é muito maior, muito mais forte que ele. O problema é que, às vezes, os pais se sentem desafiados pelos filhos. E aí, cara, vai pra cima do moleque. O que é uma injustiça enorme, né? Pô, você é muito maior, você é adulto, muito mais forte. Então, pense que o seu filho está precisando de ajuda. Tá? Reserva aí na rotina tempo para brincar com ele, rotineiramente. Vai trazendo ele mais para você, muito contato físico. Aí vai abrindo mais espaço para você entender o que está acontecendo. Tá? Ó, a Aurineide. Minha filha tem 8 anos. Eu não tenho paciência, só falo gritando. Queria poder me controlar, mas não consigo. Aurineide, cara, esse é o padrão que você tem, né? Talvez você não consiga hoje, você pode mudar esse padrão. Como assim, André, o padrão? Na maioria dos casos, adultos que gritam com os filhos, é porque quando eles eram crianças, os pais gritavam com eles. E eles continuam reproduzindo essa parada. E vai. E aí a menina vai crescer, vai gritar com a filha dela também. Então, é muito mais sobre um novo jeito de enxergar, um novo jeito de pensar, um novo jeito de interpretar. E isso é um processo. Eu te respondo aqui, pô, sei lá, sua filha desobedeceu você. Qual a interpretação dessa desobediência? Qual a emoção que causa em você quando ela desobedece? Ah, André, causa impaciência, eu fico com raiva. Beleza, por que ela te desobedeceu? Sei lá, digamos que você falou que era para ir dormir, ela não foi, ou seja o que for. Cara, por que causa raiva em você? Ah, porque ela não me desobedeceu. Tá, mas vamos um pouco mais fundo. Se esforça um pouquinho mais. Por quê? Porque eu quero que ela me obedeça imediatamente. Porque eu acho que criança não tem espaço, não tem vez. Porque ela está me atrapalhando. Cara, porque não sei, mas é o que brota em mim. Você tem que olhar para dentro de você, saca? E começa a dar novos sentidos. Então, pô, se sua filha desobedeceu você, cara, talvez ela esteja precisando de atenção. Não estou dizendo que é, não. Estou dizendo que talvez. Talvez ela não foi ensinada. Talvez seja o momento que ela tem, de fato, atenção. Né? Às vezes, quando está tudo bem, a mãe está aqui, ó, no celular, ou na panela, ou na casa, ou com a amiga, ou com a vizinha, ou com a mãe, ou com o marido. Mas quando a gente vai brigar com os filhos, a gente, totalmente presente. 100% presente. Fala assim, eu não consigo ficar 100% presente com meu filho. Na hora de brigar, fica. Aqui, ó, velho. 100%. Aí, talvez seja a forma que ela consegue 100% da atenção. E ela quer 100% da atenção. Então, comece a pensar de forma diferente, cara. Uma criança que faz birra, tem a pessoa que interpreta, ele quer me desafiar. Tem um pai que interpreta, pô, meu filho tá fazendo birra. Não aprendeu ainda essa parada. Sei lá, estava fazendo birra porque não recebeu doce. Caraca, meu filho não está dando conta do não. Que bom que eu estou aqui, né? Vou ensinar meu filho a lidar com essa frustração que ele está sentindo. A ponto de se jogar no chão, olha só. Ele está claramente desequilibrado. Percebe que a situação é a mesma? Birra. Um pai enxerga como desafio. E ele se sente desafiado, que é outra coisa. Uma coisa é o filho desafiar, outra coisa é o pai se sentir desafiado, o que é uma insegurança do pai. E aí desperta nele raiva, impaciência, tudo mais. Outra coisa é o pai olhar assim e falar, mãe no seu caso, né? A mãe olhar assim e falar, nossa, meu filho, nessa idade, fazendo birra. Caramba, ele precisa ser ajudado, eu amo meu filho, estou aqui para ajudar ele. A emoção que vai despertar vai ser diferente. Só que o ambiente que a gente cresce, a vizinha, a tia, a amiga, a sogra, o cônjuge fala, essa criança está merecendo uma correção. E tem um momento de corrigir o filho. Aí a gente vai achando que é isso mesmo, né, cara? Pode ser diferente, tá? Pode ser diferente, cara. Você não precisa viver um dia a dia de estresse, de grito. É lógico que vai ter o dia mais difícil. Estava ontem na mentoria do Educando. Estava conversando com um pai que chama Marco Antônio. E ele, caraca, André, pô, eu perdi a paciência com meu filho, estou me sentindo mal. E tem esse dia. Mas no geral, cara, é para ser de boa, turma. Não é para ser gritaria, não é para ser
nervoso, não é para ser difícil. Não, cara, relacionamento com o filho é para ser gostoso. É para ser bom, velho. É para ser prazeroso. É para ser massa. Para você, no final do dia, estar sentindo bem, de ter prazer na companhia do seu filho. Ao invés dele falar assim, eu não queria fazer parte dessa família, cara, eu te amo. E a distância disso é conhecimento, pô. Não é a intenção. Os pais são bem intencionados, a maioria. Tem uma turma muito doida aí. A maioria é bem intencionado, a maioria ama os filhos, a maioria quer o melhor para os filhos, cara. Mas, às vezes, não tem conhecimento. E aí vive num ambiente que empurra ele nessa direção. A turma ri daquela propaganda havaiana de pau. Propaganda não, daquela brincadeira havaiana de pau. Na boa, eu não consigo achar graça, não. E se você ri, eu não estou dizendo que não é engraçado. Rio é engraçado, ponto final. Mas o meu jeito de pensar, eu não acho graça, velho. A gente acha graça no pai batendo no filho, mas a gente não acha graça no patrão batendo no empregado. O que é uma injustiça muito menor. Pelo menos o patrão e o empregado, os dois são adultos. É o jeito de enxergar as coisas, cara. Tá? Então, pode mudar isso na sua casa, se os seus olhos mudarem. André, como que eu mudo os meus olhos? Você tem que viver um outro ambiente. Você tem que ter acesso a novas informações. Você tem que ter acesso a novos conhecimentos. Aqui na live é um exemplo. Livro, palestra, cursos. Mas se você continuar vivendo o mesmo ambiente que te impulsiona a todos os dias gritar com seus filhos, você vai continuar todos os dias gritando com seus filhos. Como que muda? De propósito. Escolha qual ambiente você quer viver. Tá? Tem a mentoria Educando no Caminho. Algumas poucas vezes no ano eu abro inscrição. Quando for possível, você se inscreve. Tem livro, tem as lives aqui, tem tudo. Você precisa mudar os seus olhos, cara. Os olhos são a lâmpada do corpo. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luminoso. Se os teus olhos forem maus, que grandes trevas serão. Isso é um trechinho do Sermão da Montanha, do homem mais sábio que já pisou nessa terra, que falou. Tá bom? Para a próxima pergunta aqui. Que idade não é mais normal a criança se jogar no chão? A Ana perguntou. Ana, vê só. Eu vou responder a tua pergunta, tá? Mas pensa que existem os padrões e tudo que foge do padrão a gente taxa, a gente classifica. Então, por exemplo, TDAH. Não estou dizendo que TDAH não existe, mas existe o padrão. Cara, quando a criança é fora do padrão, aí classifica. Uma das classificações é TDAH, outra classificação é TOD, outra classificação é autista. Você percebe que são todas classificações para quem é diferente da curva padrão? Existe uma faixa ali, né? Pô, quem está aqui na pontinha da curva, passou dessa ponta, eu dou um carimbo nela. Por que eu estou te falando isso? Cara, qual a idade que o meu filho tem a permissão para se jogar no chão? Qual o padrão? Talvez o seu filho não esteja no padrão. Isso não faz dele mais ou menos importante, mais ou menos valoroso. Tá joia? Esse é o primeiro ponto. Agora, 4 anos é uma idade que a criança já tem um nível de maturidade. Pô, André, meu filho tem 4 anos, está se jogando. Adivinha? Você é a mãe dele. É por isso que você está aqui, é para ensinar. Caraca, meu filho está se jogando no chão, 4 anos. Vou ensinar ele essa parada. Percebe? Não espere que o seu filho, quando faça o aniversário de 3 para 4, pum, as coisas aconteçam. Já vi criança de 8 anos se jogando no chão. 8. Já vi crianças de 8 anos sem conseguir desfraldar. 7, minto. Desfraldar 7 anos, sem conseguir desfraldar. Então você está aqui para ensinar seu filho. Tá bom? André, e quando ele se jogar no chão, o que eu faço? Pô, vê só. Até aqui, o repertório de comportamento que ele tem é se jogar no chão.
Ou ele bebezinho, ele rolava, se jogava, não sei o quê. Aí você ia lá trocar fralda, ia lá dar de mamar e tal, tal. Ele aprendeu, opa, eu não sei resolver meus problemas, mas eu sei chamar quem resolve. Eu chamo no choro, eu chamo no rolar, eu chamo no me jogar no chão. Ele precisa aprender, precisa ampliar o repertório agora. Ele já tem mais autonomia corporal, já não é mais aquele bebezinho e tal, tal. Então, se ele faz a birra, se ele se joga no chão, estou falando, foi a próxima pergunta da Ana aqui, cara, sobre birra. Você não precisa atender o objeto que a birra reclama, que a birra pede, que a birra clama. Você não precisa, cara. Então, pô, clássico, mamãe, eu quero doce, não dá. Aí, você joga no chão chorando. Você não precisa dar o doce. Agora, você não larga o moleque lá, né, pô? Não é assim que ensina. Caraca, filho, mamãe tá vendo que você tá com muita vontade desse doce, hein? Tô vendo, pô. Hoje não tem, filho. O dia do doce é o sábado, por exemplo. E aí não precisa ficar falando. Não. Às vezes as mães ficam meio que sequestradas, ficam mais nervosas que a criança que está lá no chão, chorando. Ou então ficam reforçando o objeto, o gatilho que gerou a birra. Isso eu vejo muito também. Então pediu lá o doce. A mãe, não, o dia do doce é sábado. A criança se joga no chão, aquela birra. Filho, a mamãe já explicou, é sábado. Filho, você não sabe que é no sábado. Filho, o doce não. Ela fica repetindo. Cada vez que ela fala, aumenta o choro. Não, cara, o que você faz? Se jogou no chão, caraca, filho. Você quer um abraço da mamãe? Vem aqui, vem no colo da mamãe. Se ele não vier, você não precisa ficar, oh, meu filhinho, meu Deus. Não, cara, você está disponível para ele. Você não abandona ele. Você não exclui ele. Você não afasta ele. Você não passa para ele a mensagem de que a condição do meu amor por você é o seu bom comportamento. Quando você se comporta desse jeito, eu quero distância de você. Você não passa essa mensagem para ele. Você está disponível para ele. Quer vir para a mamãe? Cara, tô aqui. Tô pronta para você. Não quer vir? Tá, beleza. Quando você estiver preparado, eu tô aqui para você também. Ah, mas eu quero doce. Filho. Eu sei, filho. A mamãe tá vendo que você quer muito. Então me dá. Não, filho. Não vou dar, não. Ah, você é uma mãe ruim, você não gosta de mim, não sei o quê. Você não precisa entrar nesse jogo. Você não precisa virar uma criança também, dizendo que injustiça você falar isso com sua mãe. Se machucar você, que às vezes machuca, você não precisa na hora falar. Mas quando as coisas estiverem equilibradas, quando ele estiver bem, você, filho, hoje você falou para a mamãe que a mamãe é maldosa. Quando você fala assim, a mamãe fica triste. Eu fiquei triste quando você falou isso. Mas desde que seja com sinceridade, com verdade. Não como uma estratégia, como uma técnica para fazer o seu filho te obedecer. Se falar assim, mamãe vai ficar muito triste com você. Ai, ai, ai. Não, cara, é com sinceridade, é com verdade. É com transparência. Tá? Aí você ajuda o seu filho. Aí você vai formando um filho emocionalmente saudável, que sentiu a frustração, se jogou no chão, não foi abandonado, estava junto com a mãe, mas a mãe também não atendeu ao capricho infantil, e é para ser infantil, porque o seu filho é uma criança, é um ser infantil, não atendeu ao capricho infantil da birra. Estava junto com o filho. Aí, cara, se você tem esse espírito, você está entendendo aqui que não é a técnica. Cara, qual é a técnica, André? A técnica é sentar e abraçar 3 vezes e falar 5 vezes eu te amo. Não, cara, é o espírito que você vive a educação de filhos. É a sua disposição. Porque no final das contas, turma, formar filhos emocionalmente saudáveis não é a técnica, não é o conjunto do último livro boladão de adestramento dos filhos. Não, cara, é o seu espírito. Em essência, é você carregar o seu filho quando ele mais precisa de você. Você vai ensinar tudo que tiver para ensinar, vai brincar, vai dar. Quando o seu filho mais precisa de você, é você carregar ele. Saca? Aí você forma um filho emocionalmente saudável, que sabe lidar com a frustração, que sabe lidar com o não, que sabe se perceber, sabe o valor que tem para não se colocar em relacionamentos que vão desvalorizá-lo. Aí quando seu filho grita com você, você fala com ele assim, filho, a mamãe não se relaciona com pessoas que desrespeitam a mamãe. E você ensina para ele, por tabela, que, cara, a gente não se coloca em relacionamentos de grito. E você também não vai gritar com ele. Ah, filho, quando você estiver falando de boa, a mamãe vai ouvir você. Agora você está muito nervoso. Não dá pra gente conversar agora.
Você percebe que é muito mais sobre o espírito da gente? Tem técnica? Tem. Mas a técnica sozinha não vale. Tá bom? Espero ter respondido sua pergunta sobre birra e um pouco mais, né? Deixa eu ver aqui a próxima pergunta. Meu filho fica com vergonha. Aderri. Meu filho fica com vergonha e travado quando é corrigido, seja em público ou particular. Diz aí. Diz aí. Cara, primeiro ponto. Se possível, os momentos que for possível, não corrija o seu filho em público. Não estou dizendo para você não corrigi-lo em público, não é isso. Os momentos em que for possível, prefira corrigir no privado do que em público. Já ouviu aquela frasezinha, a gente elogia em público e corrige no privado? Isso vale também com filhos, e lógico que não é absoluto, né? Às vezes você vai corrigir em público e você vai elogiar no privado, claro. Mas esse é um ponto. E travado, pô, ele fica travado o quê? Ele está com medo de você? Está com medo do que está por vir? Ele fica travado com vergonha? Fica travado sem saber o que fazer? Você ensina o seu filho. Agora, mais importante do que isso, é sobre a sua correção. A sua correção é uma correção de quem ensina ou a sua correção é uma correção de quem pune? Porque são coisas diferentes. Uma coisa sou eu corrigir sendo o carrasco que pune. Outra coisa sou eu corrigir, cara, sendo o mestre do meu filho, que ensina. Afinal de contas, discípulos são quem seguem a disciplina do mestre. Eu sempre falo isso, cara. Você não tem que ser o carrasco que pune, você tem que ser o mestre que ensina. Então, da onde está vindo a sua correção? Está vindo da sua raiva? Porque se estiver vindo da sua raiva, não está legal. Está vindo da sua frustração, que filho meu deveria ser assim, assim, assado. Está vindo porque você se sente desafiado. Imagina, uma criança, 5 anos de idade. Eu vou me sentir desafiado. André, os filhos desafiam os pais? Claro que sim. Mas eu me sentir desafiado é outra coisa. É fruto de insegurança minha. Nesse caso, na minha competência de educar. Então, meu filho veio me desafiar numa queda de braço. Imagina. Ele me desafiou. Mas aquilo para mim não foi um desafio. Eu sabia da minha força muito maior do que a dele, então aquilo não representava um desafio para mim. Meu filho me desafia testando meu limite. Cara, se isso representa um desafio para mim, é porque a minha competência, a minha habilidade em educar é baixa. E eu fico inseguro. E aí eu forço, eu grito, eu dou piti, eu faço birra por causa da birra do meu filho. Então pense muito mais. Cara, você está aqui para ajudar o seu filho, para ensinar o seu filho, para formar seu filho, para educar seu filho. É você. Você. Não é a avó, não é a professora. Cara, é você. Quando você corrige o seu filho, é para ensinar ou é para punir? É por ele ou é por você? Porque aí vai mudando. Não sei se você viu falando para outra mãe sobre os olhos que mudam. Cara. Muda o jeito da gente olhar a parada. Meu filho, semana passada, teve um dia que ele foi de madrugada lá no meu quarto. Acordou de madrugada, foi lá, tal, não sei o quê. Conversei com ele, falei, aí durante o dia conversei de novo, falei, filho, você está na idade dessa parada aí, você consegue lidar. Então o que você vai fazer? Você vai fazer isso, isso e isso. Assim, assim, assado. Combinado? Entendeu? Entendi. Então explica pro papai como é que... assim, assim, assim. Beleza. Aí no outro dia ele acordou de madrugada. Eu ouvi, cara. Tava no quarto com a Mariana, ouvi ele acordando. Fiquei só esperando o que ele ia fazer. Se resolveu lá, sozinho. Tá? Então pensa qual a origem dessa correção que você está dando pro seu filho para deixar ele travado. André, essa aqui foi acho que é a Vanessa. Essa foi uma mensagem no WhatsApp. André, minha preocupação é com meu sobrinho, 8 anos. Ele sente muito nojo de se limpar sozinho. Sente nojo de pessoas mais velhas, fazendo ele perder o apetite. E não come na casa de ninguém. Já passamos ele na psicóloga, mas a emoção de nojo voltou com mais força. Minha irmã não sabe como trabalhar essa situação. Está muito preocupada. O que você pode me orientar? Agradeço pela atenção e pelo carinho. Massa. Primeira coisa, cara,
Pensa que os filhos vão refletir muito o ambiente, vão refletir muito os pais. Então, da onde está vindo esse nojo dele? Poxa, por que ele está desenvolvendo tanto nojo assim, cara? Ele vive um ambiente que estimula isso? Não, André, isso é natural dele mesmo, ele tem essa parada mais exacerbada nele. Né? Dá uma olhada no ambiente. Tá? Você vier aqui em casa, você vai ver, cara, tem coisa... A Isabela é cuspida escarrada, Mariana. Miguel, pô, puxa a beça pra mim. Então, esse é um ponto. Como que você vai lidar? Você vai aos poucos ajudando ele a lidar com o nojo. Se ele tá com nojo de se limpar, cara, vai aos poucos, em escalas menores. Simula. É lógico, você vai conversar sobre nojo, você vai ensinar sobre nojo, você vai contar exemplos, você vai contar histórias, você vai... Nojo é a bola da vez. Ele precisa aprender essa parada. Mas não adianta só conversar. Vai pra prática. E como que vai pra prática? Você não vai botar na prática. Pensa uma pessoa que tem medo de falar em público. Você não vai conversar sobre ela, a importância de falar em público, agora, pum, aqui ó, no estádio, na frente de 50 mil pessoas para falar em público. Ela vai ter um piripaque lá, vai travar. Você vai aos poucos, cara, simula. Então tá de roupa, senta no vaso, o vaso com a tampa fechada, aí finge que tá limpando, tá, desenha. Vai aos poucos, cara, introduzindo essa parada. Treinando, combina. Pensa até num quadrinho de recompensa que você pode fazer. Isso não vale para rotina, mas vale para situações específicas. Para vencer algumas coisas específicas. Essa é uma. Desfraude é uma. Dormir no quarto, não na rotina, mas conseguir, comecei agora a dormir. Então esses quadrinhos de recompensa valem a pena, sabe? Eu lembro de uma mãe do Educando, que no processo de desfraude do filho dela, quando o filho conseguia fazer xixi direitinho, lá no vaso, ele ganhava um adesivo do Homem-Aranha. Cara, quanto que custa um adesivo do Homem-Aranha? Não é dar brinquedo, não é dar isso, não é dar passeio. Não, cara, o moleque ganhava um adesivo do Homem-Aranha. E ele curtiu o Homem-Aranha, e ele começou a se esforçar para fazer xixi lá no vaso, porque ele queria ganhar um adesivo. Então, ajuda ele nesse processinho. Tá bom? Ele vai aprendendo. E vai trabalhando chamando a atenção dele para as emoções, essa parada toda que você aprendeu na outra conversa que a gente teve. Já? Turma, preciso ir. Vou ali buscar a Mariana. Deixa eu ver aqui uma última pergunta para responder, tá? Lembrando que essas perguntas aqui são da caixinha que eu abri lá no Insta. Quando em quando eu vou abrir aqui para poder responder vocês. André, a live fica gravada? Cara, vai ficar gravada. Vou deixar disponível aqui sim. A maioria das vezes eu não deixo, mas essa eu vou deixar. Meu marido se sente desafiado pelo meu filho e é um castigo atrás do outro. Mas o castigo não resolve. Ele continua teimando e sempre se defende, comparando-se ao irmão. O que fazer? Cara, um castigo atrás do outro não vai resolver mesmo não. Pensa muito mais como que você e seu marido podem ir mudando a abordagem. E essa comparação com o irmão, não sei se vocês comparam ele, não sei de onde está vindo essa comparação, mas também bota uma pulguinha atrás da minha orelha quando eu ouço isso. Então conversa com o maridão, pensa, o que a gente pode fazer de diferente? Qual é a situação que o seu... Comece escolhendo quais guerras você vai guerrear. Ah, meu filho não dorme no quarto, meu filho está dando trabalho para comer, meu filho está dando trabalho para ir para a escola, meu filho está dando... Tem 10 coisas. Beleza, velho. Onde você vai começar? E ajusta os pontos básicos. Quais são os pontos básicos? Sono, rotina. Rotina começa com horário de dormir, horário de comer, horário de brincar. Sono, rotina, tempo de brincar com o filho... E o ambiente de vocês, se é um ambiente de estresse ou se é um ambiente de paz, de harmonia, de amor, equilibrado, saudável, sabe? Se a criança está gastando energia, é básico. Se a criança não gasta energia, às vezes tem pai, ó que inteligente do cara. O cara bota o moleque de castigo que não pode descer para brincar. Aí o moleque tá cheio de energia, vai ser mais difícil ainda para ele, pô. A criança tem que gastar energia. Telas, assistir muita tela, nossa... Vai ser tudo mais difícil para o moleque, aí vai ser tudo mais difícil para vocês. Então, sabe essas coisas que a gente meio que já sabe? Meio que já sabe o quê, né? Talvez não saiba como colocar em prática, mas, começa prestando atenção nessas coisas.
pega um papel e caneta, e tô falando sério com você. Conversa com o maridão, cara, assiste de novo aqui, sono, tá cheque aqui em casa? Pô, meu filho tem quantos anos? Ah, tem 6 anos. Quanto tempo ele precisa dormir? Ah, dá um Google. Cara, tá dormindo pouco. Vamos ajustar. Tempo de telas. Não, tá assistindo muito, tem que reduzir. Tá gastando energia? Tá, pum, pum, pum. Você vai ver que muitos dos problemas que você tem com seu filho se resolvem se você resolver essas coisas. Não estou dizendo que é fácil, tá? Não estou dizendo que é bobo, não estou dizendo que você vai fazer uma listinha e amanhã vai estar tudo resolvido. Eu sei que não é assim, cara. Sei que às vezes a gente perde a paciência. Sei que às vezes a gente tá na correria, tá na demanda. É difícil. Mas são seus filhos, né? Vale a pena se esforçar. Tá bom? Você precisa formar nele... Eu recomendo, né, que você precise. Recomendo que você forme nele pessoas emocionalmente saudáveis. Turma, vou indo. Fica na paz aí. Um abraço. Quando eu abrir outra caixinha aqui de pergunta no Insta, eu volto com a live aqui respondendo vocês. Valeu. Tchau.